recalque e a repressão na teoria psicanalítica, né? Acredito eu que se você estuda psicologia, já leu algum texto de Freud, né? Você já tenha escutado algum desses dois termos, né? Seja recalque ou seja a repressão. Caso você não tenha escutado, né? Caso você tenha caído nesse vídeo aqui de paraquedas, eu vou estar explicando, tá? O conceito e a diferenciação de cada um deles de forma simples, tá? Vou buscar aqui simplificar o máximo possível para que você consiga estar compreendendo, ok? Então, vamos lá. O que seria o recalque? O recalque nada mais seria do que como se fosse uma barreira, né? Uma barreira psíquica criada pela nossa mente para impedir que determinados conteúdos, e aí conteúdos esses, sendo as famosas pulsões, que são desejos, que são vontades, que vêm do id, e o id se localiza no inconsciente, ele é totalmente inconsciente, né? Essa barreira, ela busca impedir que esses desejos, que essas vontades cheguem à consciência, que elas cheguem ao ego. O ego, né, o eu, ele é totalmente consciente, porém ele tem alguns aspectos do inconsciente, pois ele se derivou do id, tá? E esses desejos que existem no id, eles são desejos bem primitivos, eles seguem aquele princípio do busca do prazer e fuga da dor. E esses desejos, para eles serem realizados, eles têm que chegar à consciência, né? Tem que chegar ao conhecimento do ego, que é o eu, para que ele direcione esses desejos ao mundo real para poder ter aí uma satisfação, um prazer, né? E aí a gente pode até questionar, né, que a fuga da dor, né, fuga de algo que está sendo desprazeroso, quando se consegue fugir daquele ambiente, evitar aquilo ali, causa um prazer de alguma forma, né? Porque eu evitei algo que antes estava me causando um certo dano, um certo prejuízo, uma certa angústia. Tá, agora voltando à parte principal aqui, né? O recalque, ele é uma barreirinha psíquica criada, né, pela nossa mente para impedir que esses desejos, que alguns desejos, né, alguns impulsos, algumas vontades cheguem à consciência. E por que isso? Porque a nossa mente verifica, né, e entende que o ego, né, que é também uma instância do aparelho psíquico, ele não está maduro suficiente emocionalmente para lidar com determinados impulsos, com determinados desejos do id. E se esses desejos chegarem à consciência e chegarem ao conhecimento do ego, o que vai acontecer? Vai causar aí um certo prejuízo. Que prejuízo é esse? Um certo desconforto, uma certa angústia, ele não vai saber lidar com aquilo, né? Por quê? Como que isso veio de mim, né? Vai causar um certo desconforto, um certo prejuízo psíquico nesse quesito, uma certa angústia, enfim. Então, o que acontece? O aparelho psíquico, né, a nossa mente cria aí essa redezinha que vai impedir que alguns conteúdos que sejam classificados por ele, né, como sendo nocivos de chegarem à consciência, de passarem para a consciência, tá? Então, esse mecanismo, ele é totalmente inconsciente, né? Ele fica lá na divisória, por assim dizer, do inconsciente para o consciente, e ele vai impedir que esses conteúdos que são classificados como nocivos cheguem à consciência e cheguem ao ego para que ele realize eles no mundo externo, tá? Esse ato de evitar que determinados conteúdos do inconsciente cheguem à consciência para serem realizados é chamado de recalque. E aí esses conteúdos que foram evitados foram recalcados, tá? E o que é a repressão?
quando os conteúdos chegam à consciência e são assim, de alguma forma, o ego consegue lidar com eles, né? E aí ele também quer realizar eles, existe uma consciência desses impulsos, dessas vontades, dessas pulsões, e ele quer, né? Existe essa vontade de satisfazer eles conscientemente. E mais, né, é verificado que no ambiente, no mundo real, aquele ambiente ali não é favorável para satisfação daquele impulso, daquele desejo, ou as pessoas que estão ali vão julgar aquela pessoa de forma negativa, ou ele, né, ao satisfazer aqueles desejos, falar aquilo que ele tem vontade, fazer determinada ação, ele vai sofrer uma consequência negativa por fazer aquilo. O que ele faz? Ele evita. Essa evitação de desejos, de vontades conscientes é chamado de repressão, tá? Você evita conscientemente. Quando você evita conscientemente desejos e vontades que você tem, isso é uma repressão, tá? E quando é uma evitação inconsciente de desejos e vontades, isso é um recalque. E aí, essa é a diferença básica. Quando é uma evitação consciente de desejos e vontades que você tem, tanto de falar algo, de fazer algo, é repressão. Quando é uma evitação de desejos, de vontades de fazer ou falar determinadas coisas, e isso é inconsciente, essa evitação é inconsciente, é o recalque, tá? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para estar recebendo as notificações dos nossos próximos conteúdos aqui divulgados. Até a próxima e lembre-se, não importa qual seja o seu objetivo ou qual seja a sua meta, saiba que você pode, você é capaz.